Funções renais, tá? Beleza, começando então. Primeira função renal, então olha só, vamos lá. Então, remoção de substâncias tóxicas do sangue. Então, essa é a primeira função do rim, ou seja, ele está removendo substâncias tóxicas numa função de filtragem, tá? Principalmente ureia e creatinina. Próximo, ele auxilia no controle de água e dos íons, tá? Então, vai auxiliar no controle hidroeletrolítico, ou seja, íons são os minerais que você tem, tá? Então, ele auxilia nesse controle de equilibrar esses minerais que você tem no corpo para manter ali a estabilização, a homeostase do seu corpo. Bom, que mais? Os rins ele tem como função produção de hormônio que é responsável por controle de pressão arterial, ou seja, vai trabalhar aí com alguns hormônios como a vasopressina, adrenalina, tá bom? E esses hormônios eles são produzidos na glândula suprarrenal, tá? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Ok. Então é nesse ritmo que a gente continua, tá? Basicamente assim. Qualquer dúvida é só falar. O que os rins fazem também? Eles fazem produção e liberação dos glóbulos vermelhos pela medula óssea, ou seja, os rins são capazes de auxiliar na contagem de glóbulos vermelhos antigos, tá? Os glóbulos vermelhos, as hemácias, eles vão entrando em apoptose, ou seja, vão entrando no seu final de vida, e os rins são capazes de auxiliar essa contagem aí para poder liberar mais aí produção de hemácias pela medula óssea, tá bom? Como é que o rim faz essa contagem? É porque no rim, como ele filtra o sangue, passa muitos litros de sangue por dia pelo rim, tá? Embora o seu corpo tenha, em média, 5, 6 litros, dependendo do seu tamanho, até mais, os rins eles vão fazer com que esse sangue passe por esse sistema renal durante várias vezes, tá? Produção da vitamina D em sua forma ativa também é uma função renal, isso é melhorado quando você toma um sol, tá? A gente vai entender como é que funciona tudo isso. E uma observação aqui, ó, 180 litros de sangue mais ou menos, ou seja, o seu sangue passando várias vezes no sistema, seus 5, 6 litros de sangue passando pelo sistema por dia, vão gerar 1,5 litros de urina por dia, tá? A palavra rim vem do latim rem e do grego néfros, tá? É um órgão retroperitoneal. Grifa isso aqui, ó, retroperitoneal. A palavra retro vem de para trás, atrás, tá? Peritônio, peritônio são órgãos que ficam na parte da cavidade abdominal, numa camada um pouquinho mais externa, mais superficial. Você tem pele, gordura, musculatura. Tirou a musculatura da cavidade, da cavidade abdominal, você tem os peritônios, tá bom? Então o rim fica atrás disso, ele é retroperitoneal, ele vai indo mais para trás e de outros peritônios que tem lá por dentro do seu organismo. Só rapidamente, para que servem os peritônios? Os peritônios eles alojam as vísceras, o seu intestino grosso, o fígado, os próprios rins, eles alojam essas vísceras, impedindo que elas entrem em atrito, impedindo que elas se desloquem, impedindo impactos entre elas, tá? Então, é uma das funções dos peritônios. Vocês vão ver mais funções quando a gente for ver o digestivo. A localização dos rins, eles estão paralelos à coluna vertebral, ou seja, eles ficam ali, ó, entre a coluna vertebral, um de cada lado, tá? Sob esse músculo aí, ó, músculo psoas maior. E os rins, ele descansa ali, vamos dizer assim, nesse músculo. Quando você tem uma inflamação renal, um aumento ali do órgão por processo inflamatório infeccioso, esses músculos são comprimidos e essa compressão acaba gerando também uma compressão nas costas e fazendo ali uma compressão nos nervos adjacentes desse plexo, e isso vai causar dores terríveis, principalmente para quem tem ali cálculos renais e devido aos cálculos acabam tendo as inflamações renais. A forma dos rins é grão de feijão, né? Todo mundo já viu de alguma forma algum desenho de um rim. E a coloração natural é marrom avermelhada. Se ele tiver com outro tipo de coloração que não seja esse,
ele não está saudável, tá? Tamanho aí 11 a 13 centímetros de comprimento por mais ou menos 4 a 6 centímetros de largura, sendo que o esquerdo é maior e mais longo ligeiramente, em padrões normais. Então, essa explanação a gente chama de explanação morfológica. Você está falando da morfologia do rim, tá? E vai ver as relações que o rim faz, com que órgãos ou que posições ele se relaciona. Então, superiormente, ou seja, acima dele, ele tem a glândula suprarrenal, que é própria dele, tá? Ele tem uma glândula que vai servir a propósitos aí de produção hormonal. Nós vamos estudar bem mais no endócrino a glândula suprarrenal. Anteriormente, ou seja, na frente, do rim direito, tem o fígado e o intestino, tá? O fígado e os intestinos ali ficam na frente do rim direito. Tanto o intestino delgado como o grosso. Depois vocês vão ver posições para ter uma ideia. Daqui a pouquinho eu abro posições e profundidade. A gente vai ver a topografia anatômica, tá? E o rim esquerdo tem o estômago, o pâncreas, intestino delgado e grosso e o baço. Tá? Tá tudo na frente dele. Posteriormente, ou seja, atrás do rim, tem o diafragma e os músculos psoa maior e o quadrado lombar. Vamos lá. As faces renais são duas. O que são faces? Você vai pegar e imaginar ali né, a figura do rim. Então você pega aqui, por exemplo, sei lá, essa caixinha aqui, ó, tá? Você tem uma face anterior, face posterior, tá? Então o 3D dela vai dizer que um lado é a frente, outro lado é atrás, direita, esquerda. Então em anatomia é comum a gente ter esse tipo de descrição. Então a gente estava descrevendo como é que o rim é visto por fora. Então você tem as faces renais, a anterior e a posterior, por isso que são duas. As extremidades, que a gente chama de medial e lateral, tá? Medial é tudo que vai apontar para o meio, tá bom? Então, tudo que vai apontar para o centro é medial. E, geralmente, medial é onde vai ter as saídas ali e entradas do rim, tá? E as margens laterais, elas vão ficar para fora. Ou seja, as margens laterais são aquelas côncavas, tá? E as margens internas ali do rim, as mediais, elas estão apontando para dentro do corpo em si. As margens mediais, elas apresentam o que a gente chama de hilo renal. O que é hilo renal? Hilo renal é a entrada e saída de vasos, tá? Entrada e saída de vasos e a saída do ureter. Isso é o componente do hilo renal. Eu vou mostrar para vocês depois um a um, tá bom? E aí tem o seio renal, que é o quê? Que é a superfície do rim em si, ali a entrada do hilo ali, como se fosse seio mesmo, a ideia de entrada ali do hilo renal, mais superficial ali. Aí vem o pedículo renal, que é uma cápsula que envolve. Essa cápsula, ela tem a cápsula renal, que é fibromuscular, e a fáscia renal. Em anatomia, tudo que é fáscia, tá? É uma pequena camada que separa os órgãos, tá? Exemplos de fáscia mais comuns são as fáscias musculares. Geralmente elas são esbranquiçadas e elas separam os músculos. Você tem músculos mais superficiais e mais profundos. Se você for pegar o seu bíceps, o bíceps é um músculo que mais superficial, está mais acima. Tirou o bíceps, ele vai ter uma fáscia, uma camada branca, tá? Que serve para separar um músculo do outro e evitar atrito entre eles. Embaixo dessa fáscia, você vai ter um músculo braquial, que é um pouco mais profundo, e ele está próximo do osso. Entre o osso e o músculo tem outra fáscia. Vocês vão reparar nisso também daqui para frente, quando vocês estiverem comendo aquela costelinha bacana, sabe? Espero que vocês lembrem de mim agora. Vocês vão estar comendo aquela costelinha, você vai ver que tem uma parte branca que não é gordurosa, tá? E é esbranquiçada e lisa. Aquilo é a face da costela que separa os músculos intercostais, seja de porco, seja de boi, você tem essas fáscias aí separando os músculos. E aí nós temos a gordura perirenal, que é a gordura que envolve o rim, e essa gordura ela ajuda também naquela ideia de evitar atrito e manter o órgão no lugar. Como eu disse, o rim é um órgão retroperitoneal, ele está atrás dos peritônios, certo? Então tem que tirar primeiro a pele.
os músculos, a gordura. Tirou isso, você está vendo aí o nosso amigo aberto. Já foi 3 camadas para você começar a ver os peritônios. Olha os peritônios aqui amarelinho aqui, tá? Como eu já expliquei a base, o que que é peritônio, você já está ligado que vai ter que aprofundar mais para achar o rim. E aí você tirou os peritônios, olha o que vem. O intestino grosso, tá? E o intestino delgado. Muito bem, mas vocês não estão vendo o rim aí ainda, né? Já tirou um monte de camada aí, não, nada de rim. Então vocês estão vendo que lá atrás tem mais peritônio? Tá vendo? Mais peritônio lá atrás. Esse peritônio vai ter que sair para o teu rim aparecer. Então, próxima camada, ó, tirou os intestinos. Atrás dos intestinos, ó, a mãozinha tirando o último intestino aqui, ó. Atrás dos intestinos vai ter que tirar mais peritônio. Assim que tira o peritônio, tcharam, lá tá os rins. Beleza? Então, por isso que o nome é retroperitoneal. Tá vendo esse músculo aqui que tá passando aqui assim, ó? Esse músculo aqui, ó. Esse é o ilho pessoas. Ele vai passar por baixo da pelve e ele vai se conectar na região lombar, tá? E o rim fica descansando aqui em cima dele. Você também tem outros músculos aqui que vocês estão vendo aqui, adjacentes. Como você está vendo, essa é a face anterior, ou seja, está olhando para você, é anterior, tá? Essa aqui é a face medial e aqui em volta lateral. Mesma ideia esse lado aqui. Beleza? O que é hilo renal? Hilo renal é isso aqui, ó, essa entrada de conexões aqui, ó. Essa é a veia cava, a veia mais calibrosa que você tem no seu corpo. Ela tá pegando o sangue do seu corpo e fazendo o sangue ir para o coração, então esse fluxo está em subida, beleza? Esse fluxo de descida está na artéria aorta, que é a artéria mais calibrosa do seu corpo, ela sai direto do seu coração. E ela está entrando também nos rins, tá? Então você tem veia saindo do rim e a artéria entrando no rim. E além disso, o ureter, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, um ureter, outro ureter. Eles estão indo em direção à bexiga. A bexiga é, deixa eu ver aqui para ser mais exato, essa região aqui, tá? Então os ureteres estão descendo para a bexiga, certo? Então, basicamente, sangue entra pela artéria, da artéria aorta para as artérias renais, faz a filtragem, volta puro, volta mais limpo, volta purificado aí, filtrado pelas veias. Beleza? A filtragem que ficou, que tirou a ureia, creatinina e foi formando o líquido diurético, foi formando a urina, vai descer pelos uretérios até chegar na bexiga. O hilo renal visto numa peça real, aqui é a artéria renal, a veia renal, a pelve renal de saída, levando ao ureter. Morfologia interna, vocês falaram da morfologia externa, agora vamos bater na interna. Então a primeira coisa, córtex renal é aquilo que está mais superficial, tá? Que vai ser encontrado ali os corpúsculos renais. Então para isso tem que abrir, pum, abriu. Tá? Abriu, vai verificar. Vamos colocar um corte coronal, tá? Já falei do transversal. Transversal vai separar o quê? Separa o superior do inferior. O que o corte coronal faz? O corte coronal ele separa a parte anterior, a frente, da posterior, de trás. Então ele abre, tá? Parte anterior da posterior. Beleza? Aí você pode visualizar por dentro. Esse nome corte coronal vem de coração mesmo. Era como o coração era cortado para ficar visível. Tá bom? Então, esse corte, você pode falar. Pode falar. Você poderia repetir o corte? Que eu não entendi direito, esse corte coronal. Corte coronal vai separar basicamente a parte da frente da parte de trás. Para resumir, é bem mais fácil pensar nisso, tá? Então vamos imaginar aqui, eu vou pegar aqui um exemplo aqui que está perto de mim aqui, deixa eu ver alguma coisa. Aqui, ó, esse exemplo aqui é perfeito. A casca do meu, onde eu guardo o meu óculos aqui, ó, minha caixinha do óculos. Vamos imaginar que aqui é a parte anterior, certo? A frente, parte de trás, tá?
Então, você está vendo minha câmera aí? Então, você está vendo minha caixa do óculos, certo? Essa aqui é a parte da frente, que é a parte de trás. O que é Correto. o que é o corte coronal? Ele consegue separar as duas metades, a da frente com a de trás. Aí Ah, você vai ver o que tem dentro das coisas. Beleza? Como que ele é por dentro. E vai apresentar os corpúsculos renais, tá? As estruturas internas. E elas têm nos seus componentes as pirâmides, que tem 8 a 18. E eu vou mostrar para vocês como são essas medulas, chamadas pirâmides, tá? As pirâmides contêm o seu ápice, que é a ponta onde se localiza a papila renal. Sempre em anatomia que você ouvir falar papila, imagina a papila como algo de ponta que vai captar ou vai gotejar algo, tá? Então, ou ele vai captar, por exemplo, na sua língua você tem as papilas gustativas. Ela vai captar os sabores, tá? Por exemplo, nessa parte das pirâmides, essa papila, ela tem a função de gotejar a urina, tá? E você tem o ápice, então, que é a ponta com essa papila, e a base da pirâmide, que é a região onde mostra ali como se fosse uma parte baixa dela. Do lado de cada pirâmide, você tem as colunas renais, também são chamadas de medulas, tá? Aí vem os cálices renais menores, tem 7 a 14 cálices. Eles ficam geralmente na frente de cada papila, tá? E depois os cálices maiores renais, que eles vão ficar após esses menores. Eu vou mostrar depois em imagem, porque só de fala nem adianta a gente pensar, tá? E a pelve renal, que é a saída do ureter, tá bom? Uma curva de saída do ureter. Essa é a descrição morfológica do rim. Agora vamos entender isso de uma forma ali a observar, tá? Ó, fiz o corte coronal, certo? Cortei daquele jeito que eu falei. Tem várias camadas e profundidades que você pode fazer esse corte. Então, olha só. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, em volta, ó, córtex renal, tá? Córtex, tudo córtex. Beleza? Aí você tem a pirâmide renal. O que que é a pirâmide renal? É isso aqui, ó. Tô destacando ela para vocês. Aí você deve olhar e falar: caraca, onde é que o anatomista viu uma pirâmide aí? Ele via esse triângulo, esse formato de triângulo ele chamava de pirâmide renal. O ápice fica aqui, que é a ponta, tá? O que que eu falei para vocês? Tem os cálices menores. Então tem um cálice pequeno aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que ele imaginou algo assim, ó. Tá? Ele imaginou um cálice. Então, as papilas renais aqui da pirâmide renal, elas adentram nesse cálice. Então, você está vendo que na frente de cada papila, você tem um cálice. Três cálices menores aqui. E aí ele diz, o anatomista, no caso, né? Quando eu falo anatomista, o Van de Graaff, o Neder, o Sobota, os caras que desenhavam anatomia, estudavam anatomia. Você pega aqui, ó, o cálice maior aqui. Tá? Parece um cálice maior? Parece. Então, o encontro de três cálices menores vai chegar no cálice maior. Entenderam como funciona essa morfologia interna nessa parte? Sim. Muito bem. Esse fenômeno vai se repetir de 2, de 3. Aí, ó, você tem dois menores e encontra no maior aqui, ó. Dois menores e encontra no maior. Até que tudo leva aonde? Até que tudo leva a urina até a pelve. Aí aqui vem a ureter, a descida. Certo? Os ureteres, eles são os tubos musculares, tá? Que tem de 25 a 30 centímetros mais ou menos, depende também do tamanho anatômico de cada pessoa, que vai conectar o rim até a bexiga, tá bom? E eles têm duas partes, ele tem a parte que é superior, que está próximo ao rim, que a gente chama de parte proximal ou abdominal, em relação ao rim,
e inferior, que é a parte que está ali na região da bexiga, que é distal ou pelvina, tá bom? Eles têm 3 túnicas, ou seja, o que é túnica? Túnicas são camadas desse tubo. De fora para dentro você encontra a adventícia, a muscular e a mucosa por dentro dele. Aí nós temos os vasos renais. Quais são os vasos renais? Eu pedi para vocês falarem sobre isso lá no hilo. Então, a pergunta do hilo vocês podem complementar assim. Então, nós temos a artéria renal e as artérias segmentares. Tá? Isso a gente vai estudar depois para falar dessas artérias segmentares. E depois nós temos a veia renal, que vai sair. Então, entra a artéria renal e seus segmentos e sai veia renal. Bem como as veias renais também têm seus segmentos, que a gente vai ver mais adiante. Aí tem essa observação: os cálculos renais, que são sais urinários cristalinos, basicamente oxalato de cálcio, fosfato de cálcio ou ácido úrico, tá? Eles são chamados de nefrolito, beleza? Enquanto eles estão no formato arenoso, lá dentro das estruturas microscópicas do rim, nós chamamos de nefrolito. Quando ele cai e vai se sedimentando, eu vou voltar algumas imagens aqui, ó. Quando ele vai caindo aqui nos cálices, vai se sedimentando, principalmente nos cálices maiores, ele vai ganhando forma, ele vai se tornando urolito. O urolito desce pela pelve e vai passar para o ureter. É um saco músculo membranoso. Isso é a bexiga urinária. Funções: serve de reservatório de urina e nada mais. Partes: fundo, corpo e ápice. Aqui. Essa é a bexiga feminina, tá? A bexiga feminina tem a entrada da vagina, o meato urinário, e veja que é encurtado o espaço para chegar na bexiga. E basicamente, o órgão genital da mulher é totalmente separado da parte excretora, tá? Que é a região do meato urinário. Como vocês estão vendo aqui, ó, você tem o fundo, o corpo e o ápice, que é o fim, a ponta, tá bom? E aqui nós temos esses furinhos aqui, ó, os ósteos dos ureteres, que é da onde vem o ureter. E através dessas fissuras, isso aqui vai enchendo de urina. Certo? Como vocês estão vendo, da mulher é bem mais curto. E quando você compara com uma bexiga masculina, qual que é a diferença? A diferença nem é visível tanto aqui, tá? Mas você tem a bexiga em si, você tem aqui ó, os ósteos dos ureteres, tá bom? Aí você tem a saída da uretra. Aí você tá vendo essa estrutura aqui, ó? Estou em cima aqui, ó. Aqui a gente chama de colículo seminal, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, em volta aqui, ó, é a próstata, tá? Aqui você tem a próstata. O homem, ele não tem uma diferenciação do seu canal de excreção e do seu canal reprodutor, da região genital, tá? A passagem é a mesma, diferente da mulher. Então, o homem, pelo mesmo canal que ejacula, ele também urina. Então, não tem diferenciação. O que vai controlar a passagem da ejaculação é o colículo seminal. Quando você tem ereção peniana, olha que engraçado. Na ereção peniana, imagina que o pênis sobe e essa ponta fecha aqui, ó. Tá? O colículo seminal ele fecha a saída, né, da bexiga. Então, o colículo seminal com a ereção peniana fecha a saída da bexiga e, obviamente, abre o quê? Abre a uretra prostática. Ele abre a da próstata. Tá? Então, ele tapa aqui, descobre ali, e aí faz uma abertura para passagem de ejaculação enquanto houver ereção. Quando o indivíduo está com ereção, fica difícil urinar justamente por causa disso. Diferente da mulher. A mulher teria uma facilidade de urinar mesmo estando em estado excitatório. O homem não. A morfologia interna da bexiga apresenta o trígono vesical. Então, o trígono vesical são os dois ósteos dos ureteres, como eu falei. Por que trígono? Porque são 3 partes. Os dois ósteos dos ureteres e o ósteo interno da uretra, que é a saída. Então, ele faz um trígono. Trígono. Por que trígono vesical? Está aqui o do
o ósteo do ureter e aqui o ósteo da uretra. Trígono. 4 túnicas que envolvem a bexiga. A serosa tá por fora, que é mais lisa. A muscular, que vai intermediar. A submucosa e a mucosa, que são ali tecidos um pouco mais maleáveis, internos à bexiga. Quando se fala de irrigação e drenagem renal, nós temos a artéria renal, que ela sai ali da artéria aorta, e ela vai, então, ser o primeiro segmento que vai adentrar o rim, tá? Depois ela tem as artérias segmentares. Aí vem interlobares primeiro, tá? Que elas vão entrar entre os lóbulos do rim. Aí vem arqueadas, elas formam arcos e elas vão ficando cada vez menores até não ficarem mais visíveis a olho nu. Artérias interlobulares, essas já são microscópicas. Aí vem a arteríola aferente, tá? A arteríola aferente, ela vai ser aferente a uma estrutura chamada glomérulo. Beleza? Glomérulo. Assim. Certo? Então, basicamente, esse é o princípio da compreensão microscópica do rim. Quando tem o glomérulo é como se fosse a última partícula de filtragem. Ele vai... É o local, tá, onde acontece a filtragem microscópica. Terminou essa filtragem, vem a arteríola eferente. Então vamos entender esse conceito. Ó. Daqui para frente, ó, a gente vai trabalhar muito com isso. Ó. Aferente, eferente. Aferente é um movimento que se faz para indicar a entrada. Tá? Qualquer movimento que se faz para indicar a entrada em algum lugar, a gente está falando que é uma via, um movimento aferente. Isso vale para estímulo nervoso, fluxo sanguíneo, fluxo de rio, fluxo de trânsito de carro, rua, tá? É um movimento que está indo, está entrando no centro, tá? Então essa arteríola aferente, ela é aferente em relação ao glomérulo. Tem que ficar claro isso. Por isso que ela chama arteríola aferente em relação ao glomérulo, tá? Artérias em si, elas têm em relação ao coração a eferência. Elas saem do coração. As veias entram. Toda a veia em relação ao coração é aferente, porque ela está fazendo movimento de entrada. Toda artéria é eferente, porque ela está fazendo movimento de saída. Em relação ao coração. Agora, quando falou de glomérulo, ou de uma outra estrutura na qual a artéria está chegando, ela está fazendo movimento de aferente em relação à estrutura. Tá? Ela está levando sangue arterial, sangue rico em oxigênio, para dentro do glomérulo e com algumas impurezas para serem filtradas. Entendido isso? Muito bem. Então, a arteríola aferente entrou no glomérulo, onde aconteceu a filtragem microscópica sanguínea, e ela vai sair. Posso passar no glomérulo, ela vai sair. O processo de filtragem eu vou explicar depois. Por enquanto a gente está em irrigação. Basicamente a aula vai encerrar nesses termos aqui, irrigação e tal. Filtragem microscópica, fisiologia de filtragem é um pouco mais complexo. Então a gente vai precisar jogar um pouco mais para frente. Mas entrou a arteríola eferente aqui, ó. Está indicando o quê? Que o mesmo segmento que era macroscópico, visível a olho nu, que entra no rim, vai ficando microscópico, entra no glomérulo, que é uma estrutura super pequena, sofre filtragem desse sangue e ele sai filtrado lá na frente. Entra em arteríola eferente. Saiu. Tá bom? Assim que acontece a saída, tá vendo? Ó, plexo cortical. O que é um plexo cortical? É lugar onde ficam os capilares, tá? Plexo cortical, então, onde ficam os capilares ali, dentro do córtex renal. Então, é um lugar muito irrigado. O que é vaso capilar? Todo vaso capilar é o final de uma artéria e começo de uma veia. Tá? Final de uma artéria, então a arteríola já diz que é muito pequeno. Chegou no final, ficou tão fino que já não tem mais diferença entre onde termina uma artéria e começa uma veia. A gente chama esse ponto de vaso capilar. É nesse lugar
que em todos os tecidos do seu corpo, seja na sua pele, superfícies e tudo mais, principalmente fazem trocas gasosas, tá? As células fazem isso nesses pontos. Então, as trocas gasosas que as células fazem acontecem adjuntas a esses tecidos capilares que estão espalhados aí, uma rede complexa por todo o seu corpo. Nesse caso aqui, depois que a arteríola saiu do glomérulo, ela vai ficando um pouco mais fina e vai chegar nesses plexos corticais ali no córtex renal. Indo para as veias estelares, e o retorno é cada vez microscópico, ficando macroscópico, fazendo fluxo contrário, portanto. Ou seja, está na eferência em relação ao glomérulo. E começa a voltar em direção ao coração de forma aferente, tá? Nós temos esse fluxo voltando, já com sangue trocado os gases, agora esse sangue tem gás carbônico, porém ele está filtrado pelo rim. Ele deixou ali ureia e creatinina. As veias interlobulares, daí vem as veias arqueadas, nomes muito parecidos com as posições que vocês viram das artérias. Veias interlobares, veias comunicantes, aí tem um nome um pouco diferente. A veia renal já está saindo já do rim. E por último, cai na veia cava aqui, tá? Veia renal, cai aqui na veia cava. E esse fluxo vai levar o sangue de maneira aferente ao coração. Tá indo para o coração aqui. Nós paramos então a irrigação e drenagem renal. A gravação cessa por aqui. E a gente vai para a próxima aula com outro conteúdo. Agora vocês vão fazer exercício. Fechando então.